Pessoal, então dando sequência aqui, ainda no tema competência, tá? Eu quero abordar com vocês algumas questões pontuais, cirúrgicas, para você na sua prova da ordem. Bacana? Volte comigo aqui para o nosso slide. É o seguinte, ó, meus amigos, o que nós temos aqui? Quando eu falo do tema competência, né, eu preciso que os senhores tenham em mente que, basicamente, a competência, ela permite aqui a análise ou de uma competência absoluta, tá? Ou da chamada competência relativa. Bacana? Só para você entender. A competência absoluta, veja, é aquela em que eu teria, né, pelo menos, de acordo com a doutrina majoritária, um compromisso solene de ordem constitucional para a pessoa ser julgada naquela pré-determinação da nossa Constituição, beleza? Então, só para você entender, né, a competência absoluta, ela geralmente emana diretamente da nossa Constituição Federal, beleza? Tranquilo? De outro lado, a competência relativa, ela teria uma origem legal, né, uma origem nas normas infraconstitucionais, tudo bem? Pois bem, eu quero antecipar para vocês, né, sempre preocupado de uma eventual prova aberta, discursiva, da segunda fase, que vocês podem entender que a competência, nesse caso, tá, isso aqui é uma discussão doutrinária, muita gente entende, né, por exemplo, o próprio professor, para mim é um dos melhores do Brasil, né, professor Aurí Lopes Júnior, né, o professor Aurí Lopes Júnior fala que isso aqui é um ranço que a gente tem do processo civil, é a maneira como a gente encara isso. Todavia, é o que prevalece, pelo menos para a sua prova fechada. Eu quero que você leve esse conhecimento para a prova com você. Bacana? Pois bem, olha só, o que nós temos aqui? A competência absoluta, né, até por esse nome, ela não pode ser modificada, tá? Ou seja, ela é uma competência improrrogável e é uma competência imodificável. A nossa competência relativa, de outro lado, ela é uma competência que pode ser modificada, ou seja, ela pode ser prorrogada ou ela pode ser alterada, né, derrogada. Bacana? Vamos entender aqui o seguinte: tráfico de drogas. A princípio é um crime de competência relativa, né? A previsão para julgamento está nas normas de direito processual penal. Crime do júri, crime doloso contra a vida, é competência constitucional, competência absoluta. Veja, se eu tiver a conexão, o que eu faço? Eu levo o júri para ser julgado lá na vara do tráfico, ou eu trago o tráfico para ser julgado no júri? Eu trago o tráfico para ser julgado no júri. Isso revela que a competência do crime doloso contra a vida, a competência absoluta, não é alterada, não é modificada. Já a do crime de drogas é. Bacana? Ainda aqui traçando algumas diferenças bastante ricas e pontuais para vocês. Competência absoluta. Pessoal, se eu identificar um caso de incompetência absoluta, tá? Se eu identificar um caso de incompetência absoluta, eu estou diante de uma nulidade absoluta. Quer dizer, eu posso estar em qualquer fase do meu processo, mesmo, atenção, após o trânsito em julgado, tá? Para a gente poder firmar aqui a alegação de incompetência, já que o prejuízo é presumido, né? Imagine vocês, um caso bizarro aqui só para a gente entender, né? Imagine vocês que eu estou diante de uma pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, mas que não é julgada no tribunal do júri. Ora, se esse cara foi condenado, se esse cara cumpriu pena, ainda há tempo de eu reivindicar a nulidade desse julgamento para que ele possa ser julgado perante o seu juízo natural.